Já? Olá, olá, meus amigos, meus queridíssimos alunos aqui presentes. Eu queria saudar vocês, tá? Aqui da nossa turma do SOAB, vou passar e saudar também os nossos colegas, os nossos alunos que acompanham a transmissão ao vivo aí pela internet. Um abraço aí para vocês. Espero que esteja tudo bem. Eu acho que, Marcos, você acompanha aí, né? Os comentários, a questão do volume, se está tudo ok. Você acompanha aí? Acompanha, né? Para não ter nenhum tipo de problema pessoal que está em casa, né? Eu queria, antes de começar a trabalhar aqui com vocês a matéria que me foi acometida de Direito Penal Parte Geral, dizer da satisfação pessoal de estar trabalhando esse projeto aqui no Sou Concurseiro. Eu trabalho aqui nesse curso, né? Aqui no Sou Concurseiro vou passar já desde o início, né? E a gente pôde acompanhar toda a evolução que essa empresa teve nesses últimos anos para cá, né? E uma das vontades era sempre implantar esse curso de OAB. E agora esse projeto está se tornando realidade com vocês, conosco, e a gente espera que realmente seja de bom grado, que vocês consigam lograr a aprovação de vocês nesse projeto, né, de conseguir a tão sonhada aprovação na OAB. E dizer que vocês estão muitíssimos bem acompanhados, professores, tirando eu, né, que eu não gosto de fazer autoelogio, mas vocês estão cercados dos professores competentíssimos que trabalham aqui nessa empresa, que mais do que empresa é uma família mesmo, né, que visa trabalhar e realizar sonhos. Então, vamos juntos, quero contar com o apoio de vocês e a participação nas aulas, até para a gente formar aqui um trabalho dialético, que é importante, às vezes a dúvida de um também é de outra, né, é de outra pessoa, enfim, fazer aqui um projetinho bacana para você lograr a sua aprovação. Tá bom assim, pessoal? Eu quero dizer que, já vou me apresentar, mas quero dizer que estou à inteira disposição de vocês, não sou o dono da verdade, não tenho a pretensão de ser, tá? Apenas sou um colaborador aqui nesse processo, mais um ator aqui nesse processo de sua aprovação. Tudo bem assim, pessoal? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor Ivo Martins, sou delegado de Polícia Civil há 7 anos, sou carioca, vim do Rio de Janeiro, prestei concurso, né? Fui advogado 10 anos, passei por Brasília, passei por Rio de Janeiro, Espírito Santo, advoguei um bocado em Brasília e, como não tinha minha banca própria de advocacia, trabalhava num grande escritório de Brasília. Aprendi muito, mas eu falei, poxa, eu quero ter minha banca própria. Mas a advocacia é cliente, né, pessoal? Você tem que trabalhar para você conseguir os seus clientes. E eu me formei velho, me formei com 29 para 30 anos, devia ter me formado mais cedo, porque eu aproveitei para curtir a vida antes, né? Hoje não faria isso. Mas para eu formar uma banca de advocacia do jeito que eu queria, demoraria bastante tempo. Então eu fiquei lá na advocacia cerca de 8 a 10 anos e falei, quer saber? Eu vou estudar para concurso público, mas eu estudei, passei para concurso público, mas tenho a minha OAB lá suspensa, né? Porque a minha atividade atual é incompatível, e assim que me aposentar, certamente vou exercer a advocacia novamente, com muito gosto. Eu costumo falar que, dentro dessas carreiras aí do direito, o que dá dinheiro mesmo é a advocacia. Concurso público não dá direito. A vantagem do concurso público é que você não fica rico nunca mais, mas também não fica pobre nunca mais. A vantagem do concurso é essa, que toda vez você tem lá o seu saláriozinho e tal. Agora, a advocacia não. A advocacia, ela te propicia realmente alçar voos altíssimos, né? Voos altíssimos mesmo, e tem alguns concursos públicos que exigem a OAB, né? Alguns concursos de procuradoria, defensoria, e alguns, tipo a procuradoria, você ainda pode advogar, né? Você ainda pode advogar e ainda exercer um cargo público, né? Então, quer dizer, aqui é apenas o início, né, desse trabalho, desse sonho, entendeu? Para que você possa aí maturar a sua ideia, qual a área que você vai advogar, qual a área que você vai atuar. Bastante área nova dentro do direito surgindo, né? Área de direito desportivo, fala-se muito nisso, né? Área de direito desportivo, até no direito aeroespacial. Já ouviram falar do direito aeroespacial? Até isso está sendo trazido à tona, né? E possibilitando aí um outro campo, uma outra seara dentro da carreira jurídica da advocacia. Enfim, pessoal, a gente está aqui para colaborar com vocês. A minha experiência na advocacia
foi muito proveitosa em nível de aprendizado. Dinheiro também, até ganhei um dinheirinho em determinada época. Meu pai é advogado, meu avô era, falecido avô, era um dos maiores especialistas na seara do direito autoral, né? Olha que loucura, direito autoral. E ainda deixou obras, né? É uma personalidade marcante dentro da área do direito autoral, principalmente lá no Rio de Janeiro. Pessoal, o que eu vou trabalhar com vocês aqui? Vou trabalhar com vocês a matéria de direito penal, parte geral, as matérias que são afetas do artigo 1º do Código Penal até o artigo 120, levando em conta ainda algumas questões principiológicas que não constam do direito penal, que estão na fase aí, que estão numa seara abstrata, mas que tem muita importância para a aplicação do direito penal. A gente, a todo tempo, vai estar falando de princípios também, né, relacionados ao direito penal, razão pela qual a gente vai bater um papo aí nessa perspectiva. Eu vou trabalhar com vocês hoje de 18 às 20, depois vai vir o professor Takano, né, para dar sequência à aula, e é bom, porque você não fica num assunto só o tempo inteiro, né, oxigena a mente aí, é importante também até para poder fixar a matéria. Bom, hoje eu vou trabalhar a eficácia da lei penal no tempo. A gente tem aí a eficácia da lei penal no tempo, a eficácia da lei penal no espaço. Como é que a gente vai trabalhar isso? Preparei aqui uma apresentação e a gente vai abordar pontos importantes que vão servir para o seu estudo aí, pessoal. Olha só. Quando falo da eficácia da lei penal no tempo, né, a primeira pergunta que a gente tem que ter em mente é a seguinte: quando um crime se considera praticado? Quando? Em que momento um crime se considera praticado? Vocês já teriam condição de responder, pessoal, essa pergunta? Em que momento um crime se considera praticado? E eu falo isso por quê? Porque às vezes as pessoas confundem o momento do crime com o lugar do crime. E é muito importante essa diferenciação. Muito importante, primeiro para até aspectos relacionados à fixação de competência, qual é o foro que vai julgar determinada matéria, e é importante você fazer essas perguntas. Em relação ao tempo do crime, quando, em que momento o crime se considera praticado. E, se a gente estiver falando na aplicação da lei penal no espaço, aonde, em que local o crime se considera praticado? Hein? O sujeito subtraiu um veículo aqui em Manaus, foi preso em Presidente Figueiredo, com o carro que ele subtraiu, roubou ou furtou. Qual é a justiça que tem a competência para julgar esse caso? A Justiça de Manaus, claro, o Tribunal de Justiça do Amazonas, mas a Justiça de Manaus ou a Justiça de Presidente Figueiredo, a comarca de Presidente Figueiredo? De Presidente Figueiredo? Ah, é? Aí eu estou falando de lugar do crime, né? Estou falando de lugar do crime, só para você ver a diferenciação, né? E aonde o crime se considera, em que momento o crime se considera praticado? No momento da subtração, no momento do furto, do roubo, ou no momento em que ele é preso em Presidente Figueiredo? Tudo isso é muito importante de você saber. Hein? Em relação ao tempo do crime, essa pergunta que nós devemos responder, quando? No tempo, em que momento o crime se considera praticado? Eu tenho três teorias que fazem com que o direito penal explique esse momento do crime. Quando eu coloco aqui quando no tempo, eu tenho que pensar efetivamente no momento em que o crime se considera praticado. Em que momento, pessoal? Se eu pegar o artigo 4º do Código Penal, eu tenho aqui o artigo 4º. O artigo 4º vai me dar que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Percebam que eu estava falando numa ação que ocorreu em Manaus e terminou ali em Presidente Figueiredo. Se você passar desapercebido, você pode vir a responder que o crime se considera praticado tanto em Manaus quanto em Presidente Figueiredo. Em relação ao tempo do crime, não, pessoal. Em relação ao tempo do crime, considera-se praticado no momento da ação. Aonde se deu a ação? Em Manaus ou em Presidente Figueiredo? O crime se considera praticado no momento da ação ou da omissão. Entenda-se, o crime se considera praticado no momento da conduta. É correto falar isso? Que o crime se considera praticado no momento da conduta? Correto, porque a conduta ela pode ser tanto por ação quanto por omissão. Não no caso do roubo e do furto, né? Porque
Tem que ser, né, pressupõe-se uma conduta proativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Você não pode confundir o tempo do crime com o lugar do crime, tudo bem? Qual a pergunta que eu faço em relação à aplicação da lei penal no espaço? Qual é a pergunta? Em que local o crime se considera praticado? Percebam? Eu quero que vocês tenham em mente essa diferenciação. Quando eu estou falando de tempo do crime, a pergunta é: em que momento o crime se considera praticado? Você vai responder: no momento da ação ou da omissão, no momento da conduta. Agora, quando eu pergunto em que lugar o crime se considera praticado, qual é a resposta? De acordo com o artigo 6º do Código Penal, o crime se considera praticado, olha aí, ó, o crime se considera praticado tanto no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão no todo ou em parte, olha aí, bem como no lugar aonde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Perceberam a diferenciação? Enquanto que no tempo do crime, ele se considera realizado no momento da conduta, ação ou omissão, em relação ao lugar do crime, o crime se considera consumado tanto no lugar da ação, quanto no lugar do resultado. Fácil até aqui, pessoal? Tranquilo? Eu faço questão de perder um tempinho com isso, porque examinador em prova, ele confunde esses conceitos, até porque tanto o artigo 4º quanto o 6º são muito parecidos, e isso acaba confundindo o aluno. Tá, pessoal? Em relação, portanto, ao tempo do crime, ele se considera praticado no momento da ação ou da omissão. E para explicar isso, o direito penal ele utiliza 3 teorias: a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria mista ou da ubiquidade. Qual é a teoria que o Código Penal, no artigo 4º, leva em consideração? A teoria da atividade, que tem outro nome, teoria da ação, tá? Teoria da ação ou teoria da atividade. É ela, a teoria da atividade, que explica o momento em que o crime se considera praticado. Tá? O crime se considera praticado tanto no momento da ação quanto no momento da omissão, ainda que outro seja do resultado. Olhando o artigo 4º de novo, portanto, aqui, ó, olhando o artigo 4º, portanto, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado. Tudo bem? Vamos nos ater a isso. E levando em consideração, pessoal, essa teoria da atividade, é essa teoria aqui, ó, que explica o tempo do crime. As demais teorias, elas não têm aplicação no que se refere ao tempo do crime. A teoria mista ou da ubiquidade, ela tem aplicação aonde, pessoal? A teoria mista ou da ubiquidade, ela tem aplicação no lugar do crime, né? E por que ela chama mista ou da ubiquidade? Por que ela chama mista ou ubiquidade? Ela chama mista por quê? Porque o crime se considera praticado tanto no local da conduta, quanto no local da conduta quanto no local do resultado. Por isso que ela chama mista, porque ela leva em consideração tanto o local da conduta quanto o momento do resultado. Teoria mista ou teoria da ubiquidade. Tudo bem até aqui, pessoal? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, que eu repito a pergunta para os nossos colegas que estão assistindo aí no online. E aí tem uma regrinha muito interessante que a mim serviu bastante quando fazia a prova, tanto de OAB quanto de concurso, que assim que você vir na prova uma questão tratando de tempo ou de lugar do crime, o que você vai fazer? Você vai escrever lá em cima a palavra luta, né? Você vai escrever lá em cima a palavra luta. Para que, professor, que eu vou escrever a palavra luta? Se a pergunta estiver falando a respeito do lugar do crime, a teoria é da ubiquidade. Se a questão estiver falando do tempo do crime, a teoria é da atividade. E aí você não erra, tá? Por quê? Porque o examinador ele troca os conceitos, ele dá uma questão todinha de lugar do crime e diz que a teoria utilizada é a teoria da atividade. Não é, é a teoria da ubiquidade. E o contrário também. Ele dá uma questão de tempo do crime e diz que o crime se considera praticado tanto no momento da ação quanto do resultado. Falso. Compreende?
Você vai ficar muito mais claro ter isso em mente quando realizar questões nessa perspectiva. Só toma cuidado, tá, com a aplicação da lei penal no tempo e a aplicação da lei penal no espaço. Elas se resumem exatamente a essa palavrinha aqui. Quando eu estiver falando de lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Quando eu estiver falando de tempo do crime, a teoria da atividade. Fácil isso? Tranquilo. Olha só. Tá, professor. E qual é a consequência prática de eu saber a respeito do tempo do crime? O momento em que o crime se considera praticado, ele é importante para quê? Ele tem alguma importância? Deve ter. Qual é a importância da gente saber o momento em que o crime se considera praticado? Qual é a importância? A importância é que é no momento da ação ou da omissão, é no momento da conduta que serão analisados 3 aspectos primordiais. 3 aspectos primordiais. A capacidade do agente, as condições da vítima e a lei que vai reger o caso. Como assim, professor? Olha, eu já vi em prova várias vezes, a ação tipo assim. Um menor de idade, 17 anos, no seu aniversário de 18, porém antes de meia-noite, estava na sua festa quando resolveu entrar de penetra o seu desafeto. Incomodado com tal situação, o aniversariante proferiu 3 disparos contra o seu desafeto, que foi socorrido, levado ao hospital e faleceu 24 horas depois, quando o autor do fato já havia completado 18 anos. Entenderam o exemplo? Olha, quando ele atirou, ele tinha 17 anos, porque foi antes de meia-noite, deu exemplo. Então, no momento da ação, ele tinha 17 anos. No momento do resultado, o autor já tinha 18 anos. Vocês compreenderam o exemplo que eu dei? Se eu partir do pressuposto que o crime se considera praticado no momento da ação e não do resultado, qual é a lei que eu vou aplicar esse caso aqui? É o Estatuto da Criança e Adolescente ou é o Código Penal? ECA? Por que o ECA? Porque no momento da ação ou da omissão, ele tinha 17 anos. No momento do crime, ele tinha 17 anos. Eu não tenho que levar em consideração o momento da ação ou da omissão. No momento da ação, ele tinha 17. No momento do resultado, ele tem 18. Não importa o momento do resultado, para efeito do momento do crime. Não importa. Se no momento do crime ele tinha 17, ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Deu para entender isso? Olha a importância de você aferir o momento do crime. A primeira coisa que é possível se detectar, então, é justamente a capacidade do agente. Você vê, o momento do crime é tão importante que você mede a capacidade do agente. Compreenderam o exemplo? Isso pode cair em prova, muitas e muitas vezes. Já caiu, inclusive. Fácil isso, pessoal? Veja, o momento do crime, pessoal, ele pode servir também para se analisar o quê? As condições da vítima. Além de analisar a capacidade do agente, ele serve também para se analisar as condições da vítima. Como assim, professor? Por exemplo, percebam que se eu pegar o artigo aqui, se eu pegar o artigo 121 do Código Penal, aqui no parágrafo... Opa, deixa eu só voltar aqui. Se eu pegar aqui o artigo... Cadê, meu Deus? Aqui. Se eu pegar o artigo 121... Tá voltando aqui, Marcos, ó. Se eu pegar o artigo 121, se eu baixar por aqui vai vir muito. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Beleza, bate aqui. Presta atenção. Artigo 121, matar alguém. Dá uma olhadinha aqui no 121, parágrafo 4º. Perceba. Aumento de pena. No caso do homicídio culposo, a pena... eu quero tratar aqui do homicídio doloso, aqui, ó. Do meio para baixo. Sendo doloso o homicídio, vocês estão vendo aí? Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3. Estão acompanhando aí? A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60. Bom,
O homicídio, o homicídio doloso, ele tem uma pena de 6 a 20 anos. Simples, tá? O homicídio simples ele tem uma pena de 6 a 20 anos. Significa dizer aqui, ó, que nesse parágrafo 4, se a vítima for menor de 14 ou maior de 60, aumenta quanto essa pena? 1/3. Tudo bem? Entenderam isso? Beleza. Olha aqui a importância disso que a gente está falando para poder analisar o tempo do crime. Se no momento do fato, deixa eu escrever mais para cima aqui, se no momento do fato a vítima tinha 13 anos e no momento do resultado a vítima tinha 14 anos, eu pergunto, o agente que matou essa vítima vai responder com mais 1/3, sim ou não? No momento do fato, é o momento em que eu meço o tempo do crime. Se no momento dos fatos, da conduta, da ação ou da omissão, ele era menor de 14 e era aqui, vai responder pelo crime de homicídio com um aumento de pena. Agora veja, analisar o outro exemplo, a parte final do artigo 123, do artigo 121, parágrafo 4º. Se no momento do fato a vítima tinha 59 anos e no momento em que ela morre, no momento do resultado, ela já tem 60 anos, o autor do homicídio vai responder com um aumento de pena, sim ou não? Vai ou não? Vai? Olha lá o que diz o parágrafo 4º mais uma vez. No homicídio doloso, terceira linha de baixo para cima, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 ou maior de 60. Ou maior de 60. No momento do fato, a vítima tinha 59 anos. No momento do resultado, ela tinha 60. Ele vai responder com um aumento, sim ou não? Compreenderam? É exatamente isso que eu quero que vocês compreendam. Isso vai cair na prova da OAB. Certamente. Por que vai cair na prova da OAB? Porque em algum momento, na situação problema que o examinador vai te dar, seja na peça, ou seja até numa questão subjetiva, ou até mesmo na objetiva, você na condição de advogado tem que saber dessa situação, a fim de ou evitar a majorante, né, a fim de evitar principalmente a majorante, ou a fim de imputar a majorante. Então, você tem que saber esse tipo de situação. Momento do fato, então, recapitulando, o momento da ação ou da omissão, ela serve para a gente verificar a capacidade do agente, as condições da vítima, e posso dar outros exemplos, por exemplo, no caso lá do estupro de vulnerável. Né? O estupro de vulnerável ele é considerado quando a vítima ela é menor de 14 anos, não é isso? Menor de 14. 14 já não mais, tá? Menor de 14. Eu vou ter que analisar, para efeito do estupro de vulnerável, se no momento do estupro ela era menor de 14. Se for, o estupro é vulnerável. Se não for, é estupro? Mas não é de vulnerável. Compreendem? Isso tudo é muito importante. Então, recapitulando, de acordo com a teoria da atividade, aquela segundo a qual o crime se considera praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado, isso serve para que eu possa analisar a capacidade do agente, e aí eu exemplifiquei, as condições da vítima, assim como qual a lei que vai reger o caso. Qual a lei que vai reger o caso. É muito comum, por exemplo, quer ver, ó? É muito comum, por exemplo, você ter determinado fato, tutelado, né, ou amparado pela lei A, de repente vem a lei B, o que a lei B faz quando ela nasce? Ela revoga a lei A. E aí agora o fato foi praticado durante a vigência da lei A e vai ser julgado sob a vigência da lei B. Isso é muito comum de acontecer. E eu vou ter que fazer uma análise em relação a isso. E qual é o ponto primordial dessa análise? Justamente o tempo do crime. Justamente o tempo do crime, para saber se essa lei é mais benéfica ou se não, porque se for mais benéfica ela vai retroagir, se não for mais benéfica não vai. E aí o fato que foi praticado sob a égide ou sob a vigência de uma lei que não vige mais, vai ser julgado segundo ele próprio. Por quê? Porque a lei nova é mais maléfica. Enfim,
toda essa análise vai ser levada em consideração justamente por conta da teoria da atividade. Então, recapitulando agora e resumindo, o que eu quero que você pense em relação ao tempo do crime, ao momento em que o crime se considera praticado. Ele serve para analisar 3 perspectivas. Quais perspectivas? Primeira, a capacidade do agente. A segunda, as condições da vítima. E a terceira, qual a lei que vai reger o caso. Tá? Porque pode acontecer de 2 leis tutelando a mesma situação. E qual que é a regra no direito penal? A regra é a da retroatividade ou da irretroatividade, pessoal, da lei penal? Eu estou falando da regra. A regra é da irretroatividade. Se cair na tua prova, a lei penal não deve retroagir. Isso é falso ou verdadeiro? Falso? É verdadeiro. A lei penal não deve retroagir. Aliás, se você abrir a Constituição, você vai ver, a lei penal não retroage, vírgula, salvo para beneficiar o réu. Então, a regra, presta atenção, a regra é da irretroatividade da lei penal, tá, pessoal? Essa aqui é a regra, cuidado. A regra é da irretroatividade. A lei penal nunca retroage. Essa é a regra. Qual é a exceção? Vírgula, salvo para beneficiar o réu. Tudo bem até aqui? Essa é a regra. Então, dentro desse assunto de sucessão de lei penal no tempo, né, dentro desse assunto, a regra está dita e eu tenho a exceção. Qual é a exceção? Justamente a que consta do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que eu vou ler para vocês aqui antes de voltar. Olha aqui, ó, artigo 2º do Código Penal. Artigo 2º. Deixa eu só botar meu celular aqui no Vibra, peço desculpa desde já. Artigo 2º. Vamos lá. Pô, vou ter que subir isso aqui tudo, né, Marcão? Vou ter que subir. Ctrl F? Não, Ctrl F eu botei aqui. Mas eu já estou no 15, tá beleza. Olha só, essas tecnologias, no meu tempo não tinha isso não, meu tempo era GIS. No tempo que eu comecei a dar aula era GIS. Né? Era GIS. Olha lá, artigo 2º, parágrafo único. Percebam, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores. E percebam que não tem condicionante nenhuma, não. Se a lei é mais benéfica, ela vai se aplicar de qualquer maneira, olha lá. Ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Pessoal, para beneficiar réu, pode tudo. Esse é o trabalho de vocês, que vocês vão ter que fazer enquanto forem advogados, enquanto estiverem advogados, né? Ah, professor, eu estou aqui na carreira da OAB, mas eu quero estudar para concurso. Beleza, mas passa pelo menos na prova da OAB, pega lá o seu certificado de habilitação, né? Isso é que importa, porque se você for deixar para fazer depois, as leis vão mudando tanto, que tem gente que sai da faculdade e fala, não, eu vou esperar 1 ano para fazer a prova. Vai se lascar, porque nesse ano já mudou tanto, né? Então é sair da faculdade, todos já se formaram aqui, estão fazendo faculdade, como é que é? Fazendo ainda, né? Boa parte fazendo. Isso aí, sair e fazer logo, tá? Sair e fazer logo. Ah, mas eu já reprovei. Aqui já não vai reprovar mais, você vai passar, a gente está fazendo um curso para você passar. Entendeu? Ah, já passei, reprovei 3 vezes, vou descansar e depois eu faço. Vai dar errado. Você faz logo. Eu mesmo fiz a minha prova da OAB em 1930, eu acho. Estou brincando. Foi 1996 eu fiz a minha prova. Foi 1996. Era no papiro. 96. E no 96, lá no Rio de Janeiro, eram 90 questões à prova. Eram 90 questões à prova. Hoje são 100, 120. Na minha prova eram 90. Aí, eu estou corrigindo a prova, tinha que acertar 45, né? Pelo menos 50%. Cheguei na 89ª questão, na hora da correção, eu tinha acertado 44. 44 questões, faltavam 2 para corrigir. Corrigi a 89ª, errei. Falei, puta merda. Ou eu acerto a última, ou eu vou ter que fazer tudo de novo, né? Tava que não passava nem uma agulha de medo, né? Aí corrigi a 90ª, pum, acertei. Aí fiz a metade da prova.
Mas foi o suficiente para eu ir para a segunda fase. Na segunda fase eu fiz penal, já gostava, peguei, tirei 9, passei, graças a Deus, beleza. Aí tem as pessoas que falam, tem medo, né, de passar só na metade, né, quer passar com a quantidade de... Gente, o que importa é passar. O que importa é passar. Passou, beleza. Né? Passou, beleza. Ah, tá bom? Não se preocupe em passar na prova, não em fazer pontuação máxima, essas coisas. O negócio é passar na prova. Tudo bem, pessoal? E o tanto de gente que faz a prova, perde e fala que acertou 38. 38, 48, já viu isso? E aí, como é que foi na prova? Foi quase, 38. Às vezes o cara fez 25, diz que fez 38, só para, né? Não, normal. A minha amiga da minha esposa mesmo, que já fez várias vezes e não consegue passar. Mas não consegue passar por quê? Porque não estuda, igual vocês estão fazendo. Entendeu? E toda vez ela faz 38. 38. Às vezes numa dessas, nas duas últimas provas, ela passou. Né? Aí eu falei, e como é que ela tá? Como é que tá fulano? Fulano passou? Ó, passou. Falei, nossa, que legal, tal, passou. Mas na hora de Deus dar os parabéns para ela, eu senti a vozinha dela meio embargada, assim. Né? Passei e tal. Mas ela já falou para mim, mas eu tô com medo de anular alguma que eu tenha acertado, ela falou. Né? Aí quando a gente foi corrigir, ela tinha feito 38, 39, quer dizer, ela já não tinha passado. As pessoas elas vão carregando esse karma, né, com elas e tal, isso acaba dificultando, né, a progressão, né, o progresso dela. Não se preocupa com isso, gente, o OAB é você, você não está concorrendo com ninguém, só com você, se aplica que você vai passar, não tem errada, se aplica que você vai passar. Eu até concordo, até acho, eu já vou voltar, mas eu vou dar um momento de testemunho aqui. Eu até acho que para aqueles que já terminaram a faculdade, até acho que a gente sofre um pouco, eu pelo menos sofri, estudei no Rio de Janeiro, e depois que eu me formei, até a prova da OAB demorou uns 3, 4 meses. Pô, e você termina a faculdade e você é o quê? Na hora de preencher um crediário, você vai lá preencher o crediário, tu vai botar... terminou a faculdade, você vai botar lá advogado. Dá uma pontinha de tristeza, porque você não é advogado ainda, porque você não passou na prova da OAB. Então você não anota lá na profissão, você não anota advogado. Aí você vai anotar estudante. Pô, mas eu não sou mais estudante, eu não estou estudando mais, né? Aí você fica no limbo, você não é nem estudante, você não é advogado, o que eu sou? Né? Aí acaba criando um negócio existencial. Não preocupa, gente, tudo passa. Tudo passa, tá bom? Tudo passa. Bota bacharel, é bacharel que bota, é? Bota bacharel. Bacharel, então bota aguardando a OAB, né? É melhor, aguardando a OAB, né? Mas enfim, pessoal, todo mundo passa por isso, não se preocupem, todo mundo passa por isso. A única coisa que a gente pede para vocês é se aplique. Se aplique, tá? Estude que você vai passar. Bom, dito isso, pessoal, em relação a esse benefício que a lei dá, essa é a exceção, porque a regra é da irretroatividade, tá? A exceção está aí no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Beleza, pessoal. Sendo assim, eu fiz esse quadro comparativo para você ver como é que se processa essa questão da sucessão da lei penal no tempo. Por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, separei essa tabela em 2 colunas, e na primeira coluna você tem uma situação em que ao tempo do fato, no tempo do crime, era considerada atípica. Eu tinha determinada situação que, quando ela foi realizada, era fato atípico. Vem uma lei B, uma lei posterior, e torna o comportamento típico. Torna o comportamento típico. Pergunto, essa lei que tornou, essa lei posterior que tornou o comportamento típico, ele vai retroagir? Não vai. Por quê? Porque é mais grave. A lei penal ela é irretroativa. Ela não retroage, salvo para beneficiar. Agora, numa segunda situação aqui, ó, eu tenho, ao tempo da conduta, um fato típico. Tá? Pratico um fato típico. Vem uma lei B, uma lei posterior, e aboliu o crime. Ela aboliu. Então, eu tenho uma situação que era gravosa e passou a ser mais benéfica, aliás, totalmente benéfica. Ela aboliu o crime. Eu pergunto, essa lei posterior aqui, ela vai retroagir nesse momento? Sim ou não? Aqui vai. Professor, mas a lei é retroativa, eu sei, só não é para beneficiar. Para beneficiar, ela retroage. Compreendem? Num terceiro momento, eu tenho aqui, ó, o tempo da realização da minha conduta. Essa conduta que eu realizei era um fato típico. Era um fato típico. Aí veio uma lei posterior,
veio uma lei posterior, essa lei posterior aqui, e disse aqui nesse terceiro momento que o fato que eu pratiquei permanece típico. Olha, permanece típico, entretanto, com a pena mais grave. Ele permanece típico, mas com a pena mais grave. Pergunto, essa lei B, ela vai retroagir? Ela vai retroagir, pessoal? Vai ou não? Decidam. Não vai, por quê? Porque ela é, de alguma forma, mais gravosa. Aqui ela é irretroativa, aqui ela retroativa, aqui ela é irretroativa, porque ela é mais grave. E num quarto momento, eu tenho uma situação em que pratico um fato típico, vem uma lei B e diz, olha, o fato permanece típico. O fato permanece típico, entretanto, com pena mais leve. Pergunto, nessa situação, essa lei posterior agora vai retroagir, sim ou não? Vai, porque se ela é mais benéfica, de qualquer modo, ela retroage. Aqui ela é retroativa. Faço esse exercício, tranquilo esse exercício, né, pessoal? Tranquilo aqui esse exercício, mas só para você ter uma visão macro a respeito da retroatividade ou da irretroatividade. E aí, quando a gente fala disso, é muito importante ter em mente o artigo 2º do Código Penal. O artigo 2º do Código Penal ele é interessante porque ele traz o caput e ele traz o parágrafo 1º. Aliás, ele traz o parágrafo único. Veja, ele traz o caput e ele traz o parágrafo único. Ele traz o caput e o parágrafo único. No caput, ele diz o seguinte, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela quem aqui? Qual lei? Da lei posterior. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Tudo bem? A gente pode dividir aqui o artigo 2º caput, cabeça, em duas partes. Tá? Em duas partes. Vou dividi-las já para vocês, mas vamos ver o parágrafo único que eu acabei de ler e vamos retomar aqui. Ó. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória em julgado. Então, fazendo aí uma análise a respeito do artigo 2º, esse artigo 2º ele prevê 3 conclusões. Vocês vão ficar com esse material aí, vão poder estudar com calma eles depois. Mas veja, o artigo 2º caput, ele traz a chamada lei abolicionista. Lei abolicionista, que também é chamada de quê em latim, pessoal? Abolitio criminis, em latim. Tá? Eu já grifei até aqui para você. Ó. Abolitio criminis, é em latim, isso não é em inglês, tá, pessoal? É latim. Tá? Abolitio criminis. Professor, não tem que saber latim? Você não tem que saber a língua, né? Mas você tem que saber as expressões. Porque, por causa da origem, né, do nosso direito. Então, abolitio criminis significa a lei abolicionista. Tá, mas o que significa essa lei abolicionista? Eu tinha determinado fato apontado como crime e era tutelado pela lei A. Vem a lei B e diz que aquele fato anterior não é mais considerado crime. Ah, professor, essa lei é mais benéfica? Muito mais do que qualquer benefício. Ela suprime, ela apaga. Ela apaga, olha aí, ó. A figura criminosa, supressão da figura criminosa. Compreendem isso que eu estou falando? É a supressão da figura criminosa. E a gente tem um exemplo claro no Código Penal, até, de certa forma, recente. Quer ver só? Aqui no artigo 240. Olha aí, ó. O adultério ele foi revogado pela Lei 11.106. Significa dizer que a Lei 11.106 é uma lei abolicionista. Por quê? Porque ela aboliu, ela suprimiu, ela apagou a figura criminosa. Compreendem isso? A abolício criminis, portanto, pessoal, lógico que ela é uma lei mais benéfica. Só que, além de trazer benefício, ela suprime, apaga a figura criminosa totalmente. Tudo bem até aqui? Tranquilo, olha só. Então, o artigo 2º caput, ele traz a supressão da figura criminosa. Vem abolício criminis, né? Vem abolício criminis, apaga o fato criminoso, né? E se discute qual a natureza jurídica deste instituto. Né? O que seria a abolício criminis? A gente tem uma discussão na doutrina, principalmente capitaneada pelo professor Flávio Monteiro de Barros, que ele diz o seguinte, que a abolício criminis, essa supressão da figura criminosa, configura, na verdade,
configura, na verdade, uma causa de exclusão de tipicidade. Causa de exclusão de tipicidade. E percebam que ela é uma corrente, apesar de minoritária, até sedutora. Porque quando a gente fala, ora, vem a lei abolicionista e apaga a figura típica, está apagando o quê? A tipicidade, você pensa. Eu também penso assim. E poderia até me dizer que filio-me a corrente do professor Flávio Monteiro de Barros, só que não é a corrente adotada pelo nosso Código Penal. Nosso Código Penal entende que a abolício crimes, essa supressão da figura criminosa, não configura causa extintiva de tipicidade, porque você sabe que o crime é dividido analiticamente em 3 partes, não é? Fato típico, ou tipicidade. Qual é o segundo elemento do crime? A ilicitude, ou a antijuridicidade, e a terceira, a culpabilidade. Depois da culpabilidade, vem a punibilidade. Então, por mais que o sujeito tenha praticado um fato típico, ilícito e culpável, e punível, vem uma lei nova e apaga a figura criminosa, segundo o Código Penal, ele configura causa extintiva de punibilidade. Percebam, são institutos diferentes. São institutos diferentes. Tipicidade e punibilidade. Eles têm aplicações em momentos distintos. O crime ele é composto por fato típico, ele é composto pela ilicitude, não é isso? Deixa eu só apagar aqui. Ele é composto também pela ilicitude, ele é composto pela culpabilidade. A punibilidade ela vem depois que o sujeito é reconhecidamente culpado. Conseguem visualizar isso? Beleza. Se eu falo que a abolício crimes é causa de exclusão de tipicidade, eu nem discuto ilicitude e culpabilidade. Agora, se eu falo e defendo, assim como o Código Penal defende, que é uma causa extintiva de punibilidade, isso é tratado aqui, ó, depois da culpabilidade. E você vê que o artigo 107 assim delimita. Quer ver? Artigo 107, inciso 2º do Código Penal. Extingue-se a punibilidade 1, pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, olha aí o inciso 3º, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso. Então, apesar de a abolício crimes configurar a supressão da figura típica, não se trata de causa extintiva de tipicidade, trata-se de causa extintiva de punibilidade. Não esqueçam disso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Olha só. Dito isso, vocês precisam ter um paralelo com esse princípio que eu enumero aqui. Esse princípio é um princípio moderno, tá? Esse princípio é um princípio moderno ex vido que aconteceu com o artigo 214 do Código Penal. Se você pegar o artigo 214 aqui, ó, se você pegar o artigo 214, você vai ver que ele foi revogado pela Lei 12.015 de 2009. Alguém lembra aí? Acho que muitos de vocês nem eram nascidos ainda, né, em 2009, né, muita gente novinha aqui, mas aqui no 214 havia uma previsão típica do atentado violento ao pudor. Ouviram falar já nisso? Atentado violento ao pudor? Que era um crime parecido com estupro, só que era diverso da conjunção carnal. Né? Tudo aquilo em que não havia conjunção carnal era jogado no atentado violento ao pudor. Esse crime ele foi revogado pela Lei 12.015. Isso pode cair na sua prova, tá? Presta atenção. Aí você pensa, professor, abolício crimes no 214. Atentado violento ao pudor foi revogado, supressão da figura criminosa, supressão da figura típica. Tá certo isso? Não está. Não está. Por que que não está, pessoal? Diferentemente do adultério. O artigo 214, eu não tenho ele aqui revogado, deveria ter, mas eu não tenho. Ele previa algo parecido com o que eu vou dizer aqui, que praticar ato diverso da conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. O que aconteceu com o 214?
Ele saiu de dentro do 214, pessoal, e passou para dentro do 213. Passou para dentro do 213. Hoje, o 213 ele consta assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Olha essa parte final. Ou a permitir, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Essa parte final era o que havia contido no 214. Vocês perceberam, então, que o tipo penal saiu de dentro do 214 e foi para dentro do 213? Isso é abolício crimes? É a supressão da figura criminosa? O legislador apagou a figura criminosa? Ele não apagou. Na prova vai cair de que o atentado violento ao pudor, de que a Lei 12.015 trouxe abolício crimes em relação ao atentado violento ao pudor. É falso. É falso. Por quê? Porque o atentado violento ao pudor migrou do 214 para dentro do 213. O que pode ter consequência prática na prova da OAB, e aí é mais benéfico, é o que eu vou falar agora. Antigamente, o cara que, por exemplo, estava pensando ou praticando cópula anal, com violência ou grave ameaça à pessoa. O cara praticava cópula anal numa mulher e, logo em seguida, durante o ato, praticava também cópula vaginal, conjunção carnal. Né? Cópula vaginal, introdução do pênis na vagina. Cópula anal, introdução do pênis no ânus. Antes de 2015, o cara respondia por 2 crimes, sabia disso? Ele respondia por estupro em concurso material com atentado violento ao pudor. Qual a consequência do concurso material? A soma das penas dos 2 crimes. A soma das penas dos 2 crimes. Ou seja, ele respondia pelos 2 crimes. Agora, desde 2009 para cá, com a revogação do artigo 214 e a migração do tipo penal do 214 para dentro do 213, se essa conduta fosse feita hoje, de cópula anal e cópula vaginal, ele responderia por um crime só. Qual? Estupro. Com uma pena só, essa de 6 a 10 anos. E isso é mais benéfico. Isso é mais benéfico para o agente. Isso é mais benéfico para o agente. Então, por exemplo, aqueles camaradas que praticaram em 2008 cópula anal e cópula vaginal e que respondiam naquela ocasião por estupro e atentado violento ao pudor, hoje só respondem por estupro. Hoje só respondem por estupro. Por quê? Porque a 12.015 é mais benéfica. Conseguem visualizar o que eu estou falando ou está muito esotérico? Mesmo que já tivesse cumprido pena. Mesmo que já tivesse cumprido pena. Mesmo que já tivesse transitado em julgado a condenação dele. Mesmo que ele já estivesse em casa. Professor, mas se ele está em casa, como é que ele vai fazer? Ele vai descumprir a pena? Não tem como, né, gente? Descumprir a pena ele não vai ter como, ele já cumpriu. Mas tem algumas consequências práticas em relação a isso. A questão dos antecedentes, né? Deixam de existir. Deixam de existir. Porque olha o que diz o artigo 2º em relação... Olha o que diz o artigo 2º em relação à lei mais benéfica, pessoal. Olha o que diz o artigo 2º em relação à lei mais benéfica. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução, aí conforme o senhor perguntou, ele está cumprindo pena, cessando a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O cara está cumprindo pena, veio a lei mais benéfica, ele vai ser beneficiado. Vai ser beneficiado. Então, essa lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Tudo bem até aí, pessoal? Entenderam a questão do benefício da lei? Possível que caia na prova, tá? A questão do atentado violento ao pudor e do estupro, tá? Então, a primeira consequência prática é essa, que é a questão aqui no 214 do princípio da continuidade normativo típica. O princípio da continuidade normativo típica, obviamente, tá, é diferente da abolício criminis. Na abolício criminis ocorre o quê? A supressão da figura criminosa. Na continuidade normativo típica, tem a supressão da figura criminosa? Não, o tipo penal só migra de um artigo para o outro. Deu para entender isso? Olha aqui, ó. O princípio da continuidade normativo típica, significa manutenção do caráter proibitivo da conduta. Ele não suprimiu a figura criminosa, o
legislador. O que ele faz? Ele faz o deslocamento do conteúdo, que aqui era no artigo 214, passou a integrar o artigo 213, passou a integrar o artigo 213, revogando-se a disposição do 214. O princípio da continuidade normativo típica significa manutenção do caráter proibitivo da conduta, porém, com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. A intenção do legislador nesse caso é que a conduta permaneça criminosa. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Beleza. Me avisem, pessoal, me avisem, me dê um feedback. Outro dia eu estava dando uma aula, o aluno falou no final da aula, falou, professor, sua aula é sensacional, mas não entendi porra nenhuma, ele falou para mim. Eu não sabia se aquilo era uma crítica ou uma sugestão, ou uma crítica, um elogio, né? Mas é porque era num curso de carreira policial, ele era arquiteto. Pô, o cara vem estudar arquiteto, vem estudar direito, o cara é arquiteto, nada contra. Mas o cara vem estudar direito com a profundidade que a gente se propõe a ministrar aqui no curso. Sendo arquiteto, né, realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. Nem vi ele mais no curso, acho que ele desistiu até, porque é pesado, né, pessoal? É pesado, não é simples. Deu para entender então isso aí, pessoal? Deu para entender o princípio da continuidade normativo típica? Deu ou não? Tranquilo. E aí eu faço uma tabela comparativa. Veja, na abolício criminis, que é a supressão da figura criminosa, está aqui, ó, supressão da figura criminosa, não é o que ocorre na continuidade normativo típica. Aqui na continuidade normativo típica ocorre apenas a supressão formal do crime, como aconteceu no 214. 214 não existe descrição típica no 214, está lá, revogado pela lei 12.015. A supressão ela é formal, não é a supressão da figura criminosa. Por quê? Na abolício criminis, sim. Na abolício criminis, a conduta ela não será mais punida, como no caso do adultério. O fato deixa de existir no mundo jurídico. O adultério deixa de existir. Não é o que aconteceu no 214. Por quê? Porque, olha aí, o fato permanece punível. A conduta criminosa apenas migra para outro tipo penal, como no caso saindo do 214 e indo para o 213. Tudo bem? Na abolício criminis, a intenção do legislador é não mais considerar o fato criminoso. Já no continuidade normativo típica, a intenção do legislador é manter o caráter criminoso do fato. Ele só muda a tipificação. Tranquilo, pessoal? Beleza? Sério? Maravilha. E tem gente dizendo que o crime de adultério, por exemplo, foi revogado, e aí uma questão principiológica, foi revogado por conta do princípio da adequação social. Já ouviram falar do princípio da adequação social? É um princípio segundo o qual a sociedade admite, aceita determinadas condutas criminosas, né? Ela aceita, ela admite, a ponto de não gerar a aplicação do direito penal. E eu dou um exemplo prático para vocês visualizarem. Por exemplo, quando um cidadão, um pai, fura a orelha do seu bebezinho, né, na verdade, ele... Se eu for analisar friamente a lei, qual é a conduta típica que ele pratica na criança? Lesão corporal, porra. Se eu for analisar de acordo com a lei, o pai pratica lesão corporal na filha, ao furar a orelhinha. Ou esses caras de faculdade aí, quando o sujeito passa na faculdade e raspa o cabelo do outro, né, do calouro que entra na faculdade, na verdade, se eu for analisar tipicamente, qual a conduta típica que ele pratica? Lesão corporal também. Ou quando eu vou levar... Eu não, no caso o Fernando tem uma poodle toyzinha, um cachorrinho, ele leva para tosar ali numa pet shop, ali no Parque 10. Né? Ele leva para tosar. Qual é o crime que esse cara da pet shop comete ao tosar o cachorro todo? Se eu for analisar friamente, ele causa lá um crime ambiental, um crime praticado contra o animal. Pô, mas eu posso prender, professor? Em regra, em tese, poderia até, só não o faz em razão da aplicação do princípio da adequação social, segundo o qual a sociedade admite, aceita, tolera determinadas condutas. A tatuagem, o piercing, tudo isso é aceito pela sociedade como uma forma adequada. E aí as pessoas falam, o adultério foi revogado por conta do princípio da adequação social. Porra, liberou geral? A sociedade já está aceitando o adultério? Liberou? Não, o adultério foi revogado sim,
por razões de políticas criminais, mas levando em consideração não o princípio da adequação social, e sim o princípio da intervenção mínima do direito penal. Já ouviram falar na intervenção mínima do direito penal? O direito penal é a última ratio, né? Direito penal não deve cuidar de problema de chifre, pessoal. Quem cuida de problema de chifre é os outros direitos, lá, direito de família. Não, eu estou fazendo aqui, estou falando, mas na realidade é isso mesmo. Não precisa do direito penal, que é o bambambam dos direitos, é o top dos direitos, e é mesmo. Eu digo que é por quê? Porque é aquele que tem a consequência jurídica mais grave. Direito penal é o que tem a consequência jurídica mais grave. Por isso que ele é aplicável subsidiariamente. Por isso é que ele é a última ratio. Direito penal não se aplica para qualquer coisa, justamente por conta da consequência jurídica mais grave. Justamente por conta disso. Agora, precisa do direito penal resolver problema de chifre? Não precisa, direito de família resolve, compreende? Por isso é que o crime de adultério foi revogado. Estou falando de uma forma ilustrativa para vocês visualizarem, em razão do princípio da intervenção mínima do direito penal, não o princípio da adequação social. Olha aí a importância da aplicação dos princípios no direito penal. Entenderam, pessoal, aqui a visualização da diferenciação entre a abolício crimes e a continuidade normativo típica? Cuidado com isso, porque pode cair na prova também, tá bom? Então, a primeira parte do artigo, eu falei que ia dividir o artigo 2º em 3 partes. A primeira é a primeira parte do caput. Essa que fala da lei nova, aqui, ó, da lei abolicionista. Até aqui, ó. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ponto. Até aí, abolício crimes. Ok, pessoal? Qual é a consequência da abolício crimes? Vem depois da vírgula, na segunda parte do artigo 2º. Olha aqui, ó. Cessando em virtude dela quem? Cessando em virtude dela que eu falo aqui é da lei nova abolicionista. Cessando em virtude dela a execução, olha aí, ó. Cessando em virtude dela a execução. Peraí, mas cessando em virtude dela a execução. O que significa isso, professor? Camarada está preso pelo crime de adultério. Está preso. Foi processado, julgado, condenado, está cumprindo pena. Veio a lei 9 e diz, olha, o adultério não é mais crime. Ou eu posso até dar um exemplo mais atual. Você sabe que na lei de drogas, ela só fala a respeito do tráfico de drogas, mas ela não diz quais são as drogas que têm substância de efeito entorpecente. Ela não diz. Quem é que diz o que são drogas? É uma portaria 344 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, do Ministério da Saúde. Uma portaria da Anvisa que elenca o rol de substâncias entorpecentes. Então, só é considerado droga aquelas substâncias entorpecentes, beleza? Vamos imaginar, então, que vem uma nova portaria e retira a cocaína, o cloridrato de cocaína, daquela portaria e tem um cidadão preso, ou milhares de cidadãos presos, por conta do tráfico de cocaína. O cara foi processado, julgado e condenado. Vem uma portaria e retira o cloridrato de cocaína da portaria que diz que é entorpecente. O que acontece com esses cidadãos? E imediatamente cessa a execução. É exatamente isso que a gente está tratando aqui. A execução de quê? A execução da pena. O cara está condenado, cessa a execução, o processo. Acaba tudo. Acaba tudo. Isso pode cair para você, tá, pessoal? Veja, você está defendendo um cliente que é condenado por tráfico de cocaína. Vem uma portaria nova e exclui a cocaína. O que você vai fazer? Peticionar para o juiz. Pura e simplesmente. Só peticionar para o juiz, dizendo, olha, juiz, abolício crimes. E o juiz pode até ver direto, tá, pessoal? O juiz que é esperto já vê direto, já manda soltar direto, mas você, na condição de advogado, pode fazer a petição. Diga. Isso, o colega está perguntando se isso acontece em todos os crimes quando muda a lei. Estou repetindo para o pessoal que está em casa. Se a lei é mais benéfica, se a lei suprime a figura criminosa, entendeu? Suprimir a figura criminosa vale para toda e qualquer situação. Tá? Eu tenho, olha aqui, eu tenho uma lei A. Tá? O cidadão foi condenado por essa lei A. Lei A que estava em vigor. O cidadão foi condenado, está lá cumprindo pena. Foi processado, julgado, condenado pela lei A. Está lá cumprindo pena, vem a lei B e diz que aquele crime que ele praticou não é mais considerado crime. O que ele tem que acontecer com ele? Ser colocado em liberdade, não é mais crime. E mais. Por quê? Porque o artigo 2º caput, ele fala que cessa a execução
cessa a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Como é que é isso, professor? Apaga, por exemplo, o nome dele do rol dos culpados. Não gera informação para efeito de reincidência. Isso é efeito penal da sentença condenatória. Ora, o que é reincidência? Reincidência é uma nova incidência na prática do crime pelo qual ele foi condenado, no caso de reincidência específica. Se vem uma lei nova e apaga a figura criminosa e ele vem e comete um outro crime, ele não é considerado reincidente. Por quê? Porque essa situação que apagou os efeitos penais de sentença condenatória volta a ser primário. Conseguem visualizar isso que eu estou falando? Agora, cuidado na prova, porque na prova o examinador, ele acrescenta, ele transcreve o artigo 2º e ele coloca lá que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, essa na primeira parte, cessando em virtude dela os efeitos penais, depois do penal ele bota e civis da sentença condenatória. Aí está falso, né, pessoal? Olha o que diz o artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. Ele bota penais e civis. Civis não, pessoal. Civis não, os civis permanecem. No crime de adultério, por exemplo, o crime de adultério ele é uma infração ao casamento, né? A questão da fidelidade, que é um dos deveres do casamento. Tudo bem, ele é colocado em liberdade em relação ao adultério crime, mas em relação à infidelidade, em relação ao compromisso que ele infringiu na seara civil e que importa uma série de situações, isso permanece. Os efeitos civis permanecem. Os efeitos administrativos, os efeitos tributários, todos os efeitos extrapenais permanecem. Só cessam os efeitos penais. Cuidado com isso, toda questão de prova. Depois não vai dizer, porque é muito comum a gente que dá aula em cursinho há 15 anos, a gente sabe as questões que caem na prova. Não é porque a gente é expert, não é porque a gente é o bambambam, é porque a gente vê isso toda hora, então a gente acaba pegando expertise. Isso despenca em prova. Às vezes eu dou as questões de prova em sala de aula aqui, e eu falo, vai cair. Aí quando cai, o aluno me liga, pô, professor, bem que o senhor disse que ia cair na prova e caiu. Aí eu falo, te fode, porque eu falei que ia cair, você não quis anotar. Isso vai cair na prova. Vai cair na prova. Ele vai meter uns civis aqui também, ó. Cessando em virtude dela os efeitos penais e civis da sentença condenatória. Os civis não cessam, só cessam os penais. Todos os efeitos extrapenais continuam. Tá bom, pessoal? Cuidado com isso, tá bom? E a terceira parte, lembre que eu dividi o artigo 2º e o parágrafo único em 3 partes. O 2º caput em 2 partes, para a gente falar na primeira parte da abolício criminis, e na segunda parte dessa cessação, né, dos efeitos penais da sentença condenatória. E a segunda, o terceiro item do artigo 2º é justamente o que o parágrafo único traz. E o que ele traz? Ele traz justamente a lei mais favorável. Ele traz a lei... Oh, meu Deus, eu quero a caneta. Ele traz a lei mais favorável. Percebam, o caput traz lei abolicionista. O parágrafo único traz lei mais favorável. Tudo bem? Só para efeito de diferenciação didática para vocês. Tá? O caput traz lei abolicionista. O parágrafo único traz lei mais benéfica, lei mais favorável, a chamada lex meteor, tá bom? Lex meteor. Ou tem um outro nome, oh meu Deus, me faltou agora a memória, outro nome em latim também. A novatio legis in melius. Tá aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão. Novatio legis in melius. Aqui, ó. Novatio legis in melius. Aí tem gente que confunde melius com pégios. Novatio legis in pégios. Novatio legis in pégios é a nova lei mais grave. Tá? Pégios, de prejuízo. Pégios, prejuízo. Novatio legis in pégios. O que o parágrafo único traz é a novatio legis in melius, é a mais benéfica, tudo bem? E a mais benéfica vai ser aplicada sempre, pessoal? Sim ou não? Sempre. A lei mais benéfica vai ser aplicada
sempre. Desde que não tenha sentença condenatória transitada em julgado, né? Não, ainda que tenha sentença condenatória. Pessoal, lei mais benéfica no Brasil vai ser aplicada de qualquer jeito. De qualquer jeito. Tá bom? Só tem uma hipótese que não, que eu vou falar com vocês já já. Mas é de qualquer jeito. Na verdade, não é uma exceção, é uma construção jurisprudencial. E tinha que ser mesmo, vocês vão entender por quê. Tudo bem até aqui, pessoal? Só dando uma recapitulada aqui. A gente está tratando da aplicação da lei penal no tempo, no momento em que o crime se considera praticado. E ele é tão importante a gente aferir o momento em que o crime é praticado, para a gente analisar a capacidade do agente, as condições da vítima e qual lei vai ser aplicada ao caso concreto. Na medida em que pode haver aí uma sucessão de leis penais. Tudo bem? Deu para entender aí? Pergunta de concurso também, e tem a ver aí com o concurso da OAB. Eu separei duas perguntas. A primeira, depois do trânsito em julgado, quem é que aplica a lei mais favorável? Porque vocês sabem que depois que cessa lá o juízo de cognição e que ele recebe uma sentença, né, e é expedida, por exemplo, a guia de recolhimento ou expedida a condenação, né, a gente passa para um juízo de execução. Como é que é o nome desse juízo? Juízo de execução penal, né? Juiz de execução penal. Tudo bem? Quem é, então, que aplica... Olha, o cara foi processado, aqui. O cara foi processado, julgado e condenado. O cara foi processado, julgado e condenado, beleza? Aqui, tranquilo. Depois disso, ele está cumprindo pena. Enquanto ele estava sendo processado, julgado e condenado, porra, por que não vai a outra cor aqui, hein, Marcos? Aí, só sai vermelha. Calma aí, cor da tinta. Aí. Enquanto ele foi processado, julgado e condenado, ele foi em razão da lei A. Quando ele está cumprindo pena, entra em vigor a lei B, que é mais favorável. Sob a égide da lei A, ele ficou sob responsabilidade. Sob responsabilidade de um juiz criminal. E sob a lei B, ele está sob a responsabilidade de um juiz de execução penal. Tá claro aí para vocês? Quem é que vai aplicar a lei mais favorável? É o juiz criminal ou é o juiz da execução penal? Execução, todo mundo pensa, deve ser, porque está cumprindo pena, não sei o quê, blá, 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 né, e tal. Tudo bem, a gente só tem que pensar no seguinte, pessoal. Quem explica é a súmula 611 do STF, mas a gente tem que tomar cuidado. Vocês entenderam a questão, né? Foi processado, julgado, condenado por uma lei e, quando ele está cumprindo pena, vem uma lei mais benéfica. Quem é que vai aplicar essa lei mais benéfica? O juiz criminal, que processou, condenou, julgou e condenou, ou o juiz da execução, que fiscaliza o cumprimento da pena? A gente tem a súmula 611. A segunda súmula 611, ela atribui competência ao juiz da execução, como vocês mesmos pensaram. O problema é que essa súmula está incompleta. Por quê? Olha o que ela fala. Eu tinha que separar aqui a súmula. Mas ela fala que cabe ao juiz da execução, né, aplicar a lei mais benéfica no caso de cumprimento de pena. Ela fala algo em torno disso. Mas veja só, pessoal, cuidado porque a súmula está incompleta. Somente poderá ser aplicada pelo juízo de execução, o normal, se a retroatividade implicar em mera operação matemática. Ora, o cara foi condenado a pena máxima, 6 anos, 8 anos. Vem a lei 9 e diz que para o crime que ele cometeu, a pena máxima agora é de 4 anos. Compreendem? Uma operação matemática, tá? E aí é o juiz da execução que tem que fazer. Agora, o que ocorre? O problema está aqui, ó. Se a nova lei implicar em um juízo de valor, por exemplo, veio uma lei nova e diz que agora vai ser beneficiado quem praticou furto de uma coisa que valha até R$1.000. E a coisa que ele subtraiu era muito maior.
Vai precisar se fazer um juízo de valor em cima do processo que ele cometeu, em cima do processo pelo qual ele foi condenado. Aí é o juiz da execução, aquele que fiscaliza o cumprimento da pena, que vai fazer essa aplicação? Não, aí não é. Professor, qual é a solução que a gente vai ter? Você, como advogado, vai ter que intentar, pessoal, vai ter que intentar uma medida chamada de revisão criminal. Revisão criminal. Eu só queria que você, então, completasse, vocês estão corretos quando falam que a lei mais benéfica vai ser aplicada pelo juiz da execução quando o cidadão estiver cumprindo pena. Beleza! Desde que isso importe em simples operação matemática, tá? Porque se importar num juízo de valor, tem que entrar com uma revisão criminal, tá? Por quê? Porque o juiz da execução, diferentemente do juiz criminal, não faz juízo de valor. Não faz. Ele apenas fiscaliza o cumprimento da pena. Estou sendo claro com vocês? Tomar cuidado com isso. A revisão criminal, ela é distribuída para um juiz criminal, singular comum, tá? E é ele que vai analisar essa aplicação da lei mais benigna, se importar um juízo de valor, tal como eu mencionei para vocês aqui. Beleza, pessoal? De qualquer forma, vai depender aí do caso concreto, porque se a aplicação for matemática, é o juiz da execução, de acordo com a súmula 611. Se conduzir a juízo de valor, caberá revisão criminal. Guardem isso aqui é Mega, Thunder, Basta, Wasser, Macro, Eco, Big Real, Thunder Trip, tá, pessoal? Importante para você analisar, tá bom? A questão do juiz da execução ou de uma revisão criminal. Quero que vocês anotem, enfim, tenham em mente essa situação. E uma outra pergunta que pode cair na tua prova, e aqui até com repercussão mais direta para o ramo da defesa, da advocacia, da defensoria, é essa pergunta. É possível a retroatividade mais benéfica de lei, ou até mesmo lei abolicionista, na vacatio legis? Porque você sabe que a vacatio legis é um período em que a lei, apesar de já promulgada, né, apesar da lei já fazer parte do nosso arcabouço jurídico, né, ela ainda não tem o quê, pessoal? Quero ouvir tecnicamente você. Ainda não tem... Vigência tem. Na verdade, ela tem vigência. Na verdade, vigência não. Tudo bem. Não era essa a palavra que eu queria ouvir. Veja, a partir do momento em que ela é promulgada, ela passa a existir no nosso ordenamento jurídico. Ela não tem vigência ainda, porque justamente ela tem um prazo, né, para que ela possa entrar em vigor. E é justamente a ausência da vigência, na ausência da vigência que se discute essa situação. Por exemplo, o Código Civil, né, de 2002, né? Ele ficou na vacatio durante um ano. Um ano. Código Civil. Código Penal está para mudar também há maior tempão aí, maior tempão. Se vier mais benéfico e trouxer, por exemplo, leis abolicionistas, ele vai ficar um tempo na vacatio. Se a lei for mais benéfica, eu posso aplicar a lei mais benéfica na vacatio? Você está vendo que saiu uma lei nova, que não está em vigor ainda, mas já existe no ordenamento jurídico. Você, advogado, vai fazer uma petição para o juiz dizendo: juiz, olha, daqui a 6 meses vai entrar em vigor uma lei mais benéfica para o meu cliente. Lei que já existe no ordenamento jurídico em razão da promulgação, em razão da sanção, são coisas diferentes. A sanção é uma coisa, a promulgação é outra. Em razão da promulgação da lei, já que já existe no nosso ordenamento jurídico. Por ser mais benéfica, peticiono ao senhor, né? Peço a revogação da prisão temporária, enfim, peço o benefício respectivo relacionado à referida lei. É possível você peticionar para a lei mais benéfica na vacatio? A discussão está aí, pessoal. Quando a minha colega falou que a lei mais benéfica na vacatio ela não tem vigência, é verdade, mas eu queria ouvir essa expressão aqui, ó. Lei na vacatio não tem eficácia social, não é eficácia jurídica. Jurídica também, mas ela não tem eficácia social. Ela não tem, vamos trocar essa palavra de eficácia social para o chamado poder cogente. O que é poder cogente?
poder de obrigar. Ela não tem o poder de obrigar. Ela já existe, mas não tem o poder de obrigar. Ela vai ter o poder de obrigar quando? Quando ela entrar em vigor. Aí sim. Conseguem visualizar isso? Por isso é que eu tenho discussão aqui em relação à possível retroatividade da lei mais benéfica na vacatio legis. Olha só, olha as discussões. Tenho duas correntes. Uma corrente que é minoritária, mas interessante para a advocacia e para a defensoria, é aquela que diz o seguinte: sabendo que a finalidade... Olha que interessante. Sabendo que a finalidade primordial da vacatio é tornar a lei conhecida, não faz sentido que aqueles que já se inteiraram de seu inteiro teor fiquem impedidos de lhe prestar obediência. Em especial, quando o preceito é mais benéfico. Compreende? Pô, para que serve uma lei na vacatio? Para que todos possam tomar conhecimento. Ora, se eu já tomei conhecimento, eu vou ter que esperar mais um ano para essa lei entrar em vigor? Já posso pedir ao juiz, daqui a pouco a lei vai entrar em vigor. Eu já tomei conhecimento, ele é mais benéfico ao meu cliente, por favor, aplique-a. Essa corrente, pessoal, só serve para advocacia, para defensoria, porque não é a corrente que prevalece. A corrente que prevalece é de que a lei na vacatio não tem eficácia jurídica e nem eficácia social. Por quê? Porque ela não tem poder cogente, e aí prevalece a lei em vigor, a lei vigente. Deu para entender? Cuidado com isso. Você só vai colocar essa primeira corrente numa prova de escrever, numa questão de escrever, tá? Uma questão subjetiva. Objetiva é uma questão de marcar. Lei na vacatio não tem eficácia jurídica e social. Por mais que ela seja benéfica, não será aplicada imediatamente. Deu para entender, pessoal? Tá? Cuidado. Fácil isso? Até aqui tranquilo. O direito penal é tranquilo. Estamos banalizando aí o direito penal. Agora presta atenção nessa situação. Imagine a seguinte hipótese. Tudo isso em relação à aplicação da lei penal no tempo. Eu tenho aqui uma situação em que, ao tempo do fato, e o direito ele leva em consideração o momento em que o fato é praticado, leva ou não leva? Leva em consideração. No momento do fato, eu tenho uma lei A que tutela determinado fato, e para essa lei A, ela impõe uma pena de 2 a 4 anos e uma multa de 100 a 1.000 dias multa. Tudo bem? Beleza. Aí vem uma lei B, e quando a lei B vem, ela acaba revogando a lei A, não é isso? Ela acaba revogando a lei A. E essa lei B, ela vem e diz que a pena para aquele fato, porque o cidadão praticou o crime, pessoal, ele vai precisar ser julgado. Isso aqui é o processo penal pelo qual ele está sendo submetido. Tempo do fato e o tempo da sentença. Tudo bem? Tranquilo. Presta atenção no seguinte. Olha o que a lei B faz. Ela torna a pena mais grave ou mais benéfica? Mais grave. Mas olha a pena relacionada aos dias multas. Ela é mais grave ou mais benéfica? Mais benéfica. Pergunta que não quer calar. Pode acontecer, por exemplo, isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Pode acontecer isso aqui. Pode acontecer isso aí? Eu posso fazer tanto a aplicação da lei A quanto a lei B? Pode haver o que se chama de combinação de leis penais, porque você parte do pressuposto de que a lei nova, mais benéfica, tem que ser aplicada de qualquer jeito, blá, blá, blá. Beleza. Só que aqui ela é mais benéfica em relação à pena de multa. Tá, mas como é que eu vou fazer? Eu vou poder combinar? O aplicador da lei, você, operador, vai poder combinar lei A e lei B? Porque quando a lei B vem, ela revoga a lei A. Como é que fica esse Frankenstein? É possível, pessoal, a aplicação de duas leis a um caso concreto? Sim ou não? O que acontece? E aí, professor? Isso aqui, tudo bem? Professor Tacano aí na área. Já está na hora? Ainda não, né? Daqui a pouquinho, né? Beleza. O que acontece, pessoal? Isso é uma discussão que até hoje assola os tribunais superiores. Exemplo prático disso é o que aconteceu com a lei de drogas, tá? A 6368, ela traçava as questões atinentes à
as leis de drogas, veio a 11.343 com algumas disposições que tornaram até mais benéficas determinadas situações que não eram tão benéficas na 63 e 68, podendo haver uma combinação de leis. Isso é discutido nos tribunais superiores até hoje, pessoal. Em relação especificamente à lei de drogas, o STJ até editou a súmula 501. Ela fala especificamente na súmula 501 a respeito dessa problemática que assola a lei de drogas. Mas a regra a respeito da combinação de leis é a seguinte, ó. Pode o juiz combinar as leis penais para a aplicação da pena? Eu tenho duas correntes e a primeira é a que prevalece. A primeira é a corrente que prevalece. Não se admite a combinação de leis. Não se admite, pois assim agindo, o juiz eleva-se à condição de legislador, criando uma terceira lei. Qual lei? A e B. Ou é a lei A ou é a lei B. Veja, pessoal, quando eu falo de lei, eu só posso ter uma lei tutelando determinada situação. A lei só serve para um caso específico. Eu não posso ter duas leis versando sobre a mesma situação. Não pode. Então, se o juiz aplica a lei A e a lei B, na verdade, ele cria a lei A mais B. Conseguem visualizar isso? E eu não posso, porque quando a lei B vem, ela revoga a lei A. Então, esse Frankenstein, corretamente, não é admitido. Não é admitido. Na lei de drogas, a súmula 501 atende a esse ponto especificamente. Mas a regra, a discussão majoritária é no sentido de que não se admite a combinação de leis. Uma segunda corrente minoritária diz: admite-se a combinação de leis, pelo menos em casos especiais. Se o juiz pode aplicar o todo de uma lei ou de outra, para favorecer o sujeito, pode escolher uma parte de uma e uma parte de outra para o mesmo fim, de beneficiar aí o acusado. Essa corrente ela é minoritária, apesar da edição da súmula 501 do STJ, que trata especificamente sobre a lei de drogas, mas a regra é de que não se admite a combinação de lei penal. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Olha só. Sucessão de leis penais nos crimes praticados em continuidade delitiva ou nos crimes permanentes. Vamos lá. Eu acho que eu tenho uma tela aqui onde eu posso escrever um bocado. Presta atenção. Crime permanente. O que é crime permanente? Você sabe dizer? Isso. Crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Então, sujeito foi sequestrado. Vamos pensar aqui na extorsão mediante sequestro. O sujeito foi sequestrado aqui. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está estudando até agora, 1h30, de que o crime se considera praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Só que no crime de extorsão mediante sequestro, a ação ocorre aqui e o resultado lá, o cárcere do cidadão, pode se dar durante um ano. Um ano depois, a polícia estoura aqui o cativeiro. Aonde que se realizou o crime? No momento da ação, no momento em que se estourou o cativeiro? Pode-se ter uma dificuldade de visualizar essa perspectiva. Essa é a razão pela qual a doutrina entendeu que nos crimes permanentes, aqueles que se prolongam no tempo, enquanto a conduta, por exemplo, de cárcere privado estiver sendo realizada, o crime continua sendo praticado. Então, se esse sequestro durou um ano, em que momento o crime foi praticado? Durante um ano o crime veio sendo praticado. Conseguem visualizar isso, pessoal? O problema é quando, vamos lá, o cara está no cativeiro, representado por essas linhas, e aqui, nos primeiros 4 meses do sequestro, vigorava a lei A, que dizia que a pena do sequestro, era de 4 a 8 anos. Era de 4 a 8 anos de cadeia. E aí, em determinado momento, aqui, veio uma lei B, e quando a lei B vem, ela faz o que com a lei A? Revoga a lei A, e diz que a partir de agora, de acordo com a lei B, a pena do sequestro é de 5 a 10 anos. Os caras são presos aqui, são processados, julgados, e vão ser julgados sob a égide de qual lei? Da lei A, que é mais benéfica, ou da lei B,
que entrou em vigor durante a prática criminosa. Aqueles que estudaram até aqui podem pensar, professor, só está 1h30 falando que a lei mais benéfica se aplica independentemente de qualquer situação. É verdade. Até esse momento, porque aqui, qual lei vai ser aplicada, pessoal? Lei A ou lei B? Lei B? Lei B de bosta. Por quê? Exato. O crime se prolonga no tempo. Seria uma injustiça muito grande, né? Seria uma injustiça muito grande o camarada ser processado segundo a lei mais benéfica, já que o crime se considerou praticado durante todo esse tempo. Né? Agora, essa discussão ela foi levada à tona há muito tempo, a ponto do Supremo Tribunal Federal editar a súmula número 711 do STF. Editou a súmula 711 e lá diz que nos crimes continuados e nos crimes permanentes, aplica-se a lei em vigor, tá? Aplica-se a lei em vigor, aplica-se a lei em vigor antes da cessação, da permanência ou da continuidade. Deixa eu pegar o inteiro teor dela aqui para te mostrar. Marcos, eu consigo pegar essa súmula aqui? Eu posso escrever, né? Súmula 711 do STF. Tá, ele copia aqui e já vai buscar. É isso mesmo? Não, saiu um 5 aqui que não tem nada a ver. Deixa eu escrever novamente aqui. Como é que faz aqui para voltar? Cara, o cara que é excluído digital é fogo, viu, meu irmão? Excluído digital total, olha lá. Puta merda, acho que é aqui, ó. Beleza. Súmula 711 do STF. Ela diz o seguinte, preste atenção comigo. Ela diz, súmula 711 certamente vai cair na prova, mas não tem... A lei penal, dá para ler daí? Eu preciso aumentar um pouco, né? Contra ou mais, não é isso, Marcos? Olha lá. A lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente se a sua vigência... Vigência de quem? Da lei penal mais grave. Veja, a lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente se a sua vigência, a vigência dessa lei mais grave, é anterior à cessação da permanência. Aplica-se a lei penal mais grave se a sua vigência é anterior à cessação da permanência. Justamente, nesse ponto, andou bem aí o Supremo Tribunal Federal ao editar essa súmula. A mesma coisa em relação ao crime continuado, pessoal. O que é crime continuado? São aqueles crimes praticados nas mesmas condições de tempo, modo e lugar, né? Modus operandi. Imagina a hipótese em que 2 cidadãos cometem 5 crimes, cada crime representado por esses quadradinhos, num espaço de 30 dias. Nas mesmas condições de tempo, mesmas condições de modo e lugar. 2 caras em cima de uma moto, entre 8 e 10 da noite, chegam no posto de gasolina, botam a arma na cabeça do frentista, né? Leva o dinheiro. No outro dia, à noite, mesmo horário, ele vai lá no mercadinho, subtrai a grana do frentista, e assim ele faz, várias vezes, praticando todos esses crimes. O que o legislador faz? Faz com que esse cidadão responda por vários crimes? Não, vai responder apenas por um. Uma ficção jurídica, crime continuado, desde que todos os crimes sejam praticados nas mesmas condições de tempo, modo e lugar. Qual a consequência jurídica disso, pessoal? Todos os demais serão havidos como continuação do primeiro. Vocês lembram disso, né? Na faculdade, certamente viram isso no artigo 70 do Código Penal. Quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica 2 ou mais crimes, né, da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, modo e lugar, os demais, aqui os 4, serão havidos como continuação do primeiro. Qual é a consequência disso? Eu vou pegar a pena de um deles, se iguais, e aumentar em todos os casos em 1/6. Ou se ele comete crimes diferentes, eu vou pegar a pena do crime mais grave e aumentar 1/6. Beleza. Deu para visualizar mais ou menos? Tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Imagina que ele pratica 2 crimes sobre a vigência da Lei A, que dizia que a pena era de 3 a 6 anos. E ele pratica mais 3 sobre a vigência da Lei B, que diz que agora a pena desses crimes é de 4
a 10 anos. Deu para visualizar mais ou menos o exemplo? Beleza. Então, ele vai ser julgado por esse crime aqui e os demais em sua continuidade. Mas por qual lei? Lei A ou lei B? Lei B, mas a lei B é mais grave. Mesmo assim, nesse caso? Beleza, por quê? Por força justamente da súmula 711. A lei penal aplica-se ao crime continuado se a sua vigência, ou seja, a vigência da lei penal mais grave, é anterior à cessação da continuidade. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado se a sua vigência é anterior ao término da continuidade. Vai se aplicar a lei penal mais grave. Ou seja, eu vou pegar a pena de um só desses crimes, que agora é de 4 a 10 anos, e aumentar em todos os casos de 1/6, conforme disposição do artigo 70 do Código Penal. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Então, veja, a regra continua sendo a mesma. A lei que de qualquer modo favorece o agente sempre vai ser aplicada. Sempre! Aqui é que tem uma condição especial em razão, única e exclusivamente da característica do crime continuado e do crime permanente. Apenas por isso. Cuidado, tá, pessoal? Quando vocês virem na prova, crime permanente ou crime continuado, por conta dessa peculiaridade. Tudo bem? Aplica-se a lei vigente ao término da cessação da continuidade ou da permanência. Submete-se, portanto, ao novo regime, ainda que mais grave, sem violação ao princípio da legalidade. É justamente o que diz a súmula 711 do STF. Reparem que a gente hoje falou na súmula 611, né, que é aquela do juízo de execução, e agora estamos falando da 711. Ah, professor, o que isso significa? Nada, só uma peculiaridade mesmo. Tá bom? Uma coincidência. Fácil isso, pessoal? Para a gente fechar aqui já, antes de fazer aqui umas 4, 5 questõezinhas. E ainda em relação à aplicação da lei penal no tempo, que a gente só está tratando disso hoje, a gente tem que falar das leis excepcionais e das leis temporárias. São aquelas leis versadas no artigo 3º do Código Penal, né? E elas dizem o seguinte: lei temporária. Qual é a lei temporária, pessoal? Qual é a lei temporária? Lei temporária é toda aquela lei que já tem no seu texto o quê, pessoal? Prefixado o seu tempo de vigência. Já tem prefixado na lei o seu tempo de vigência. A gente teve um exemplo até 2014 na Lei Geral da Copa. Lei Geral da Copa do Mundo. Era uma lei temporária que, dentre outras coisas, previa ainda a prática de crimes. Ela vigiu desde 2012 até 2014, final de 2014, Copa no Brasil, aquele desastre foi em 2014, né? Ela perdeu vigência em 2014. Ela iniciou a vigência em 2012, o início de 2013, e vigorou temporariamente até 2014. E a lei temporária, ela é diferente da lei excepcional, porque, apesar das duas terem características idênticas, e é importante que se diga, pessoal, a lei temporária e a lei excepcional, ela não é diferente das demais leis ordinárias, não, tá? São leis que se submetem ao devido processo legislativo, lá no Congresso Nacional. Apenas as características delas é que são diferentes. Por quê? Porque a lei temporária traz no seu texto o prazo de validade, e a lei excepcional, ela não traz o tempo de validade no seu texto, mas ela é editada para quê? Para atender a necessidades transitórias do Estado, tais como guerra, calamidades, epidemias, secas. E eu dou um exemplo muito claro. Vamos imaginar, ontem completou um mês lá do incêndio no Educandos. Né? Estão subtraindo água lá do incêndio, lá da água, né, do povo lá que está precisando beber água, roupa e tal. Vamos imaginar que o legislador resolva punir o furto de água potável, tá? Com uma pena agora de 10 a 15 anos de cadeia. Furto tem uma pena de furto simples 1 a 4, né? 4 a 8 o furto qualificado. Mas vamos imaginar que o legislador agora, para tentar desestimular a conduta do agente, resolve punir o furto de água ou de roupa na área do Educandos com uma pena de 5 a 15 anos.
Tá beleza? Edita uma lei excepcional justamente para atender uma necessidade transitória. Pô, os caras já estão sem casa, sem roupa, sem comida. O cara subtrai lá um colchão de uma pessoa. Porra, o desvalor da conduta desse agente criminoso é muito maior do que ele fazer isso em uma outra situação. Vocês vão convir comigo. Não conseguem visualizar o porquê do legislador fazer esse tipo de situação? A lei excepcional, ela perdura por todo o tempo excepcional. Da enchente, aí do incêndio, tal. O que importa em relação à lei excepcional e à lei temporária? É essa conclusão aqui, presta atenção. Todos os crimes praticados durante a vigência da lei temporária e da lei excepcional continuarão a ser punidos após a vigência da lei. Continuarão a ser punidos após a vigência da lei. Vou exemplificar para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação aqui. Vamos imaginar, então, que eu tenho aqui uma lei temporária ou uma lei excepcional editada durante esse período aqui. Durante esse período que eu desenhei aqui. Tudo bem aqui? Ó, esse período que está aí entre as duas hastes, cortado no meio, é o período em que vigorou a lei temporária e a lei excepcional. Vamos imaginar que aqui, nessa ocasião aqui do asterisco, o cidadão cometeu o crime, que era tutelado pela lei temporária ou lei excepcional. Beleza? Chegando aqui, o que acontece com essa lei, pessoal? Ela perde a vigência. Beleza. Cidadão, então, ele é preso aqui 4, 5 meses depois. Polícia pega ou ele é processado nessa época. Polícia pega esse cidadão, meu irmão, você está preso agora pela prática do crime que você cometeu há 3 meses atrás, lá no incêndio do Educandos. Ele vai falar, ô seu polícia, seu guarda, que é ignorante, né? Que eles chamam o policial do seu guarda. Seu guarda, você não pode me prender. Por quê? Porque esse crime que eu pratiquei hoje não está mais em vigor. Não tem nenhuma lei que me faça, em vigor, tem nenhuma lei que me faça responder por esse crime. Essa lei não vige mais. Está correta a ponderação dele, sim ou não, pessoal? Ele vai pagar por quê? Porque todos os crimes, olha o que eu grifei aqui, todos os crimes praticados durante a vigência continuarão a ser punidos, mesmo após a vigência da lei. Como é o nome desse fenômeno aí, pessoal? O fenômeno da extratividade, retroatividade? Ultratividade é um movimento que eu vou fazer com a lei, eu vou pegar essas hastes aí e vou jogar para frente. Eu vou conferir vigência a uma lei que não vige mais. Isso é diferente de retroatividade, né? Retroatividade é fazer com que uma lei mais benéfica ande para trás para poder atingir a fatos praticados durante uma época em que ela não era vigente. Já a lei excepcional e a lei temporária tem uma ultratividade necessária. E ela será aplicada mesmo depois de um período em que ela não vige mais. Por quê? Porque ela vai atender a fatos praticados durante a sua vigência. Você não pode confundir ultratividade com retroatividade. Ambas são espécies do gênero extratividade, né? Extratividade, só quero um espaço aqui para escrever. Extratividade, oh meu Deus, extratividade é o fenômeno, ou é o gênero de que são espécies a retroatividade e a ultratividade. Qual é o conceito de extratividade? É um movimento que a lei faz ou para a frente ou para trás para atingir a fatos praticados anteriormente à sua vigência ou posteriormente à sua vigência. Quando eu pego a lei e jogo a lei para trás, eu faço o movimento de retroatividade. Quando eu pego uma lei e jogo para frente, o movimento é de ultratividade. Olha aqui, ó. Eu tenho, presta atenção, eu tenho aqui uma lei A, que diz que determinado fato tem uma pena de 4 a 8 anos de cadeia, beleza? Vem uma lei B, revoga a lei A
E a lei B diz que para aquele determinado fato agora, a pena é de 2 a 4 anos. O fato foi praticado aqui e vai ser julgado aqui. Qual lei eu aplico? Lei A ou lei B? Lei B, ela é mais benéfica. Olha o movimento que essa lei vai fazer. Ela vai fazer um movimento para trás para ser aplicada aos fatos praticados anteriormente à sua vigência. É um movimento que ela faz para trás. Isso é diferente de quando eu tenho, por exemplo, uma lei A que diz que para determinado fato a pena é de 1 a 4 anos. Vem uma lei B e diz que para aquele determinado fato a pena agora é de 2 a 8 anos. E quando a lei B vem, ela revoga a lei A. O fato foi praticado aqui e vai ser julgado aqui. Qual lei que eu aplico? Lei A ou lei B? Não, mas a A está revogada. Ah, bom. A A está revogada, mas olha o movimento que eu vou ter que fazer com a lei A. O movimento é para frente. Movimento de ultratividade. Compreende? Por quê? Porque ela é mais benéfica. A lei mais benéfica, ela é aplicada independentemente de qualquer situação. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Mais fácil que isso, gente. Só ganhar do Vasco em final de campeonato, viu? Realmente, tá? Então, presta atenção aqui, porque a lei temporária e a lei excepcional, ela tem algumas características. Primeira característica importante dela é justamente essa ultratividade, ainda que mais gravosa. Ela é ultrativa. Por quê? Nesse exemplo que eu dei do cidadão aqui, ele está numa situação que seria mais benéfica para ele, porque não vige lei aqui nesse momento que ele é preso. Não tem problema. A lei temporária ou excepcional, ela tem uma ultratividade gravosa e vai atender a esse cidadão aqui. Compreendem isso? Quais as características da lei temporária e da lei excepcional? Primeiro, é essa ultratividade necessária, tá? Porque se o artigo 3º não garantisse essa ultratividade aqui, pessoal, ela estaria fadada ao insucesso. Imagina se, nesse exemplo que eu dei aqui, se a lei temporária ou excepcional não tivesse ultratividade, ia acontecer aqui o que com esse cidadão? Nada, ia ficar impune. Compreende? Por isso que a lei excepcional e a lei temporária têm essa ultratividade necessária. Olha aqui, primeira característica dela é essa, importante. Primeira característica importante é essa. Deixa eu só mudar aqui. É essa aqui, é a ultratividade necessária. Segunda característica importante, percebam, elas são autorrevogáveis. Porque a regra qual é? A regra de que somente o que revoga uma lei é outra lei. No caso da lei temporária e da lei excepcional, não. Olha aqui, ó. Vencido o prazo de vigência, de validade, né, o prazo pré-fixado, o que acontece com a lei? Autorrevoga. Eu não preciso de outra lei revogando-a. Deu para entender isso? Só que aí o examinador maldoso, o que ele diz? Ele dá uma questão de prova falando justamente isso e ele diz que terminado o prazo de validade da lei, ocorre a abolício crimes. Isso é abolício crimes? O que é abolício crimes? É uma nova lei que revoga a figura criminosa. Não é abolício crimes, tá, pessoal? É simplesmente autorrevogação. Deu para entender isso, gente? Tranquilo? Facinho, né? Estamos banalizando o direito penal. Eu tenho aqui ainda 10 minutinhos. Separei aqui acho que 3 ou 4 questões para vocês. Vamos fazer aqui antes do Tacano entrar. Alguma dúvida? Ninguém quer perguntar nada? O que vocês estão achando do Big Brother? Tá legal? Viram lá e tal? Tem uma menininha com a voz chata, né? Uma menina com a voz chata, a lourinha que ganhou lá a prova, né? Porra. Mas tudo bem. Olha só. O que é Big Brother? Olha aqui, pessoal. Vamos aqui. Vamos ver essa questão dentro daquilo que a gente já tratou hoje. Jorge foi condenado definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento de pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. O examinador é tão mal que ele bota nome parecido para a gente confundir mesmo, né? Ele é mal. Por que não bota João e Pedro, né? Para a gente poder, né? Bota Jorge e João. Aí chega no final da questão, você não sabe quem é João, quem é Jorge, né? É complicado.
Jorge foi condenado, então, definitivamente pela prática de determinado crime e se encontrava em cumprimento dessa pena. Ao mesmo tempo, João respondia a uma ação penal pela prática de crime idêntico ao cometido por Jorge. Durante o cumprimento da pena por Jorge e da submissão ao processo por João, foi publicada e entrou em vigência, uma lei que deixou de considerar a conduta dos dois como criminosa. Como é que é o nome disso mesmo? Abolitio criminis. Ao tomarem conhecimento da vigência da lei nova, João e Jorge o procuram como advogado para a adoção das medidas cabíveis. Depois dessa aula fica fácil, né, da gente... Vamos ver aqui. Com base nas informações narradas, como advogado de João, você deverá esclarecer primeiro os honorários advocatícios, né? Porque se fizer primeiro e depois for cobrar, está lascado. Então, primeiro esclarece os honorários, não é isso? Você deverá esclarecer que não poderá buscar a extinção da punibilidade de Jorge, em razão de a sentença condenatória já ter transitado em julgado, mas poderá buscar a de João, que continuará sendo considerado primário de bons antecedentes. Falso ou verdadeiro isso, pessoal? Tem sentido, né? Abraça os dois, pô. A lei abolicionista, nesse caso, vai abranger os dois. Os dois e quem mais estiver nessa situação, né? Letra B. A letra A totalmente falciane, tá? Letra B. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da sentença da condena... Calma. Lê a questão até o final, que senão no final o examinador mete um hashtag só que não e torna a questão verdadeira. Lê até o final. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos civis e penais da condenação de Jorge, inclusive não podendo ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes. Estaria verdadeira, só está falsa por conta do... aquilo que eu falei ali para vocês. Letra C. Poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois, fazendo cessar todos os efeitos penais da condenação de Jorge, mas não os extras penais. E aí? Está em dúvida ainda? Eu marcaria isso aqui tranquilão, assim. Ó. Letra D. Não poderá buscar a extinção da punibilidade dos dois. Não poderá? Tendo em vista que os fatos foram praticados anteriormente à edição da lei. Pô, mas se a lei nova é abolicionista, ela retroage para atingir os fatos anteriores. Não, e diz passei. E diz passei, exatamente. Entendeu? Fácil. Pô, professor, quer dizer que é assim? É assim. Só vai precisar acertar mais 90 questões, pelo menos mais umas 80 questões, mas é assim. 80 não são quantas? Acertar pelo menos mais 40, né? Mais 39, não é isso? 41 para garantir, vai que anula, né? Senão fica igual a minha amiga lá, né? Próxima questão aqui. Eu deixei um espaço para comentar, mas nem tem necessidade, né, pessoal? Só cessam os efeitos penais da sentença condenatória. Qual é o gabarito dessa questão aqui? Justifique sua resposta. Artigo 2º, caput, segunda parte, né? Primeira e segunda, né? Primeira e segunda, porque a hora fala da abolição crimes, a hora fala da cessação dos efeitos penais da sentença condenatória. Segunda questão. Em razão do aumento do número de crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União, pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa, foi editada uma lei que passou a prever que entre 20 de agosto e 31 de dezembro de 2015, que lei é essa aí, pessoal? Lei temporária ou excepcional? Excepcional? É a temporária, é a que traz pré-fixado o prazo de validade. Prevê entre 20 de agosto de 2015 e 31 de dezembro de 2015, tal delito passaria a ter uma pena de 2 a 5 anos de detenção. Qual é a pena inicial? 6 meses a 3 anos. Entenderam então? Devido à quantidade dos danos, né, o legislador resolveu, então, aumentar a pena durante esse prazo aí pré-fixado. João, em 20 de dezembro de 2015, ainda estava em vigor quando ele praticou? João, em 20 de dezembro de 2015, destrói dolosamente um bem de propriedade da União, razão pela qual foi denunciado em 8 de janeiro de 2016.
como incurso nas sanções do artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Considerando a hipótese narrada, no momento do julgamento, em março de 2016, a lei deixou de viger quando, pessoal? A lei deixou de viger em... Pois é, a gente está falando aqui do julgamento em março de 2016. Deverá ser considerada, em caso de condenação, a pena de 6 meses a 3 anos de detenção, pois a Constituição prevê o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu. Falsa. Letra B. 2 a 5 anos de detenção, pois a lei temporária tem ultratividade gravosa. Já punhazinho aqui um coraçãozinho, né? Aí a gente vai ler as demais? Não, a gente tem que ler as demais. Tem que ler, né? Porque assim, a gente vai ver as questões ficando boas, assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes, quando eu não sabia muita coisa nas provas, eu ia fazer a prova de direito empresarial. Nunca estudei essa merda, né? Direito empresarial. Tinha lá. Aí eu lia lá uma questão, eu ia para a prova mesmo assim, lia lá a questão e lia a letra A. Na hora que eu li o enunciado da letra A, eu falava, porra, letra A, tá muito boa essa questão. Letra A, já marcava aqui. Mas eu falei, pô, vou ver as outras só por desencargo, né? Porque tem que ler. Aí eu li a B, na hora que eu li a B, eu falo, boa, letra B tá boa. Eu tô achando que é essa letra B aqui. Mas deve ter algum pega entre a A e a B, porque questão objetiva, a gente sempre fica dúvida em duas, né? Vou ler a C só por desencargo, mas é entre A e a B, certamente. Coraçãozinho nas duas. Na hora que eu li a C, eu falo, porra, tô achando que é a C. Ele não quer errada, não? Aí lá no enunciado, né? Porque às vezes ele quer, né? Tô achando... Já passaram por isso? Já achar que todas as questões são verdadeiras? Já passaram por isso? Normal, também já passei, tá? Também já passei. Mas aqui, realmente, a B cabe um coraçãozinho, né? Letra C, ele vai responder, em caso de condenação, a pena de 6 meses a 3 anos de detenção, pois aplica-se o princípio do tempus regit actum, tempo rege o ato. Ou ele vai responder com a pena, vai ser condenado com a pena de 2 a 5 anos, pois a lei excepcional tem ultratividade gravosa. Aqui, se você fosse ficar em dúvida, ficaria em dúvida entre essas duas aqui que estão com o coraçãozinho, ou a B ou a D, não é isso, pessoal? Sim ou não? Porque veja lá, a lei vigiu entre 20 de agosto e 31 de dezembro. O cara praticou o crime em 20 de dezembro, portanto, ele praticou o crime quando a lei estava em vigor. Ela deixou de vigir em 31 de dezembro, mas ele pode ser responsabilizado pelos fatos praticados durante a vigência da lei? Pode, ultratividade. Ora, se ele pode ser processado e condenado durante a vigência da lei, qual é a pena que ele está submetido, pessoal? 2 a 5 anos. Agora, o problema é que aqui a questão foi tacanha, por quê? Porque eu vou precisar saber se ela é uma lei temporária ou se ela é uma lei excepcional. Né? Se ela é uma lei temporária ou uma lei excepcional. Nesse caso aí, qual é a diferença entre lei temporária e lei excepcional? Lei temporária é aquela que traz em seu texto o seu prazo de vigência. Lei excepcional é aquela que serve para atender a uma necessidade transitória do Estado. É isso que a questão está dizendo? Então, a lei é temporária. Ela está dizendo que vigiu entre 20 de agosto e 31 de dezembro, letra B, o gabarito. Muito fácil, né, pessoal? Beleza, vamos lá que só falta 38. Não é isso? Muito fácil aí. Tranquilo? Beleza? Próxima e última questão, aí já no tempinho. Considerando que determinado agente tenha em depósito, durante o período de 1 ano, 300 quilos de cocaína, considere também que durante referido período tenha entrado em vigor uma nova lei elevando a pena relativa ao crime de tráfico de drogas, Entenderam isso aí? Beleza. Sobre o caso sugerido, levando em conta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que ele quer aqui, pessoal? Súmula. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Deve ser aplicada a lei mais benéfica ao agente, qual seja aquela que já estava em vigor quando o agente passou a ter a droga em depósito. Falso ou verdadeiro? Falso. Deve ser aplicada a lei mais severa, qual seja aquela que passou a vigorar durante o período em que o agente ainda estava com a droga em depósito. Nesse caso aí, o crime é permanente ou continuado, pessoal?
permanente, né? Letra C, as duas leis podem ser aplicadas, pois ao magistrado é permitido fazer a combinação das leis sempre que essa atitude puder beneficiar o réu. Negativo. Letra D, o magistrado poderá aplicar o critério do caso concreto, perguntando ao réu qual a lei que ele pretende que lhe seja aplicada por ser, no seu caso, mais benéfica. Não, pode ser a mais grave mesmo, não tem problema não. Então, porra, gente, isso aqui é o pega da questão, né? Parece um delegado, amigo, um colega meu que trabalhou comigo, que ele fazia as perguntas para o traficante da seguinte maneira: ele prendia o cara em flagrante, né? A polícia militar prendia o cara em flagrante e ele chegava e perguntava para o infrator: cidadão, a droga foi encontrada contigo, junto ao corpo, ou em um local longe de ti, onde me faça presumir que ela não era sua e aí eu não posso te prender em flagrante? Ah, o cara, essa segunda aí, essa segunda. Porra, entendeu? Não tem condição, né? Não tem condição. Pessoal, aqui está muito fácil, né? Muito fácil. Letra B de bola. Aplicação da súmula 711, né? Ou seja, aplica-se a lei mais severa, acho que eu tenho a súmula aqui ainda, ó. Se ela é anterior, lá está, ó. A lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Súmula 711, o gabarito, ele ainda pede aí o entendimento do STF. Entendeu, pessoal? Fácil aí, eu acho que termina aqui. São 8 horas em ponto, né? 8 horas em ponto, pelo que eu agradeço aí a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, agradeço aí o pessoal de casa, tá bom? E vamos firme no propósito, passar aí nessa prova da OAB, tá bom? Espero que continuem fazendo o curso e consigam aí obter a base teórica necessária para você poder vencer na prova. Valeu? Um abraço, a gente se vê aí nas próximas. Até mais.